Eu entendo que a diversidade de gênero ela é um grande combustível para a inovação. Sem ser cartesiano, senão fica bom. Equipes mais diversas, elas são mais criativas e elas são mais lucrativas também. Daqui a alguns anos, a aceleração vai vir especialmente pelas adolescentes e pelos adolescentes de agora, porque eles têm uma consciência que eu precisei de 30 anos da minha vida para criar, sabe? Mas as empresas que não gostam de dinheiro também tudo bem, né? Quem não gosta, tudo bem. Tá tudo certo. Bem-vindos a mais um episódio do Espresso Talks. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Samir Vani e eu sou diretor de novos negócios para a América Latina pela MediaTek, e conosco está a Solange Calvo, nossa jornalista especializada em tecnologia. Como vai, Solange? Tudo lindo. Então tá bom. Solange, hoje temos conosco uma convidada super especial, a Mirtina Kumov. A Mirtina é a líder de marketing para programas de certificação para a Amazon Web Services, também conhecida como AWS, para a região da Europa, Oriente Médio e África. A Mirtina, ela é formada pela Universidade Estadual de Londrina e também passou ali pelo MIT e Harvard. Natural ali da terra de Presidente Prudente, mas hoje residindo em Madrid. Bem-vinda, Mirtina, como vai? Muito bem, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Estou muito curiosa, porque a gente só fala em inovação e você, assim, te atrai inovação, né, Mirtina? Eu gostaria de que você falasse um pouco disso, né? Porque inovação é aquela coisa que mexe com toda a estratégia de qualquer empresa e a busca é constante para isso, né? Mas não é tão fácil assim, não, né? Tipo, vamos inovar, eu bato aqui na mesa minha estratégia de inovação. Como é que é a inovação para você? É muito complexo? Tem que seguir algum roteiro estratégico para isso? Eu acho que é importante, primeiro, a gente entender que inovação, ela pode e deve ser simples. O que é difícil é você criar uma cultura que propicia a inovação. Porque a inovação é qualquer mudança que te tire de um patamar e te leve para outro, qualquer mudança que substitua um processo, um produto, uma ideia que ela já está ultrapassada ou não te funciona mais, e qualquer elemento que te traga essa novidade, ela é uma inovação. A verdade é que o conceito de inovação ele é muito antigo, então, se a gente for puxar pela história da humanidade, a gente tem a roda, tem o domínio do fogo, tem as máquinas a vapor, e a gente consegue trazer processos de inovação, tem comunicação, né, novos idiomas, maneiras de comunicação são formas de inovação. A questão é, quando a gente traz esse conceito que é tão antigo para dentro da empresa, o principal desafio é fazer com que o processo ele seja natural, e para isso a gente tem que trabalhar na criação de uma cultura que propicie a inovação. Ainda tem essa paura, tipo, vai inovar, vai tirar o meu cargo, não estou habilitado para isso, para absorver essa inovação. Como é na AWS? Eu acredito que, falando de uma forma geral, ainda sem contextualizar dentro da empresa, eu acho que o medo principal, na verdade, é que as pessoas imaginam que inovação tem que ser algo muito grandioso, que é necessário que você descubra uma nova tecnologia ou que você implemente um produto muito revolucionário, o novo 5G, por exemplo, e não é isso. Então, tem o primeiro bloqueio das pessoas se autocensurarem, acharem que talvez a ideia não seja muito relevante, quando, na verdade, qualquer pequena ideia ela tem que ser valorizada. Então, eu acho que o que as empresas têm que fazer é ter esse ambiente que propicie e não censure as suas equipes quando qualquer ideia, por menor que ela seja, ela vem à tona, né? A gente acaba se autocensurando e a empresa censura também. E aí, já dentro do contexto da AWS, é uma empresa que ela é muito inovadora e ela é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do mundo. E a inovação, ela reflete, e eu acredito, na verdade, não só reflete, mas eu acho que ela é puxada pela obsessão ao cliente que a gente tem. Então, essa obsessão que a gente tem de oferecer sempre o melhor faz com que a empresa queira oferecer mais tecnologia, mais soluções inovadoras, e ainda dentro desse conceito de criar um ambiente mais inovador, a AWS especificamente tem uma das maiores comunidades de desenvolvedores, de usuários, de parceiros que trocam constantemente informação. E essa comunidade, que ela é global, ela também propicia com que os nossos clientes sejam auxiliados por ideias, inputs que venham de outras empresas, parceiros. Então, faz parte também de criar um ambiente que seja propício não só para a nossa inovação, como também para a inovação do nosso cliente. Você falou uma coisa super interessante aí, que é a questão
das grandes expectativas de inovação, né? Precisa ser algo grandioso e tal. E pelo que você está falando, eu entendo o seguinte, não, a inovação ela pode ser incremental, ela não precisa ser necessariamente revolucionária, né? Você todo dia agregando ali um tijolinho, no final do processo você vai ter uma coisa bastante diferente. E você falou uma coisa bastante interessante, que é uma inovação até certo ponto descentralizada, no sentido que todo mundo participa desse grande resultado final. Você podia falar um pouquinho como que é você tentar ser esse maestro dessa orquestra de tanta gente, né? E até fora da sua própria empresa, né? Como é o caso de você tem um monte de parceiros aí. Sim, sim. E o meu foco principal, eu acabo afunilando, que é a inovação por meio da diversidade de gênero. Então, usar a diversidade como um combustível para a inovação. E como a gente consegue equipes mais inovadoras a partir da diversidade, né? Esse é o meu foco principal, especialmente de estudo acadêmico. E para isso tem metodologia. Então, é importante ter um maestro, é importante ter, né, para as empresas que elas têm uma área, uma pessoa, um apoio para a gestão da inovação, porque existem metodologias. Como eu mencionei no início, é importante que a gente crie uma cultura que propicie a inovação, e para isso tem metodologias que as empresas podem lançar mão. Design Thinking é uma delas, é uma das minhas prediletas, por sinal, mas tem também metodologias de gestão de projetos, Agile, Lean, e são metodologias que ajudam a gente na tomada de decisão e também criam esse ambiente, esse cenário de inovação. É descentralizado, mas as metodologias vão ajudar com que as equipes elas se soltem, elas se sintam mais livres, elas não sejam tolhidas, que tenha controle no processo também, porque quando você tem uma ideia, é importante que você trabalhe nos custos, no tempo de implementação, é preciso entender se ela é viável ou não, e às vezes quem gestou a ideia não tem, por exemplo, entendimento do impacto financeiro, então é importante o gestor da inovação trazer alguém do financeiro para fazer esse cálculo, entender se a ideia é viável, se não é, e em quanto tempo. Né? Sabe que eu preciso fazer essa pergunta, porque a gente fala nesse discurso de grupos diversos, ter a diversidade nesses grupos, que a gente sabe que os resultados são incríveis, né? Porque senão seria mais do mesmo, né? Mas sabe que eu fiquei pensando, você falou aí no maestro, deve ser bem complicado, né? Você conduzir, gerenciar um grupo diverso. Não é complicado? Não é tão fácil assim, não é possível. São 1000 mentes diferentes e como é que fica isso? Por incrível que pareça, é muito mais produtivo, proveitoso, criativo uma equipe diversa do que uma equipe homogênea. Né? Eu acho que a gente consegue muito mais entusiasmo trabalhando com pessoas diferentes. Tem uma lição de casa que ela é maior, o entendimento das diferentes culturas e tudo mais, mas a diversidade ela nunca vai ser um problema, ela é solução. Então a gente consegue mais ideias, mais compartilhamento, mais diálogo, e é isso que as empresas devem buscar. O contrário é extremamente prejudicial, inclusive tem um estudo da McKinsey, ele é de 2018, eu estudo antes da pandemia, porque a gente tem um cenário um pouco mais estável do que os números de agora, empresas que elas não têm a representatividade de gênero, eu não estou falando de outros recortes, elas chegam a ser 30% menos produtivas. Então, é importante que tenha diversidade para que você seja mais produtivo, para que você tenha mais ideias na mesa. Os conflitos são saudáveis, né? Totalmente, totalmente. E aí eu acho que é a presença dos diferentes que vão fazer também com que aqueles que durante muito tempo estiveram nas posições mais estáveis, né, de status quo social, que eles também se sintam desconfortáveis e começam a pensar, peraí, será que esse modelo que me favoreceu durante tanto tempo é o ideal? Você falou uma coisa muito interessante aqui, e nós entrevistamos a Amy Webb, e a Amy comentou bastante sobre isso, ela falando sobre o problema, aí no caso a gente está falando sobre, por exemplo, o desenvolvimento de inteligência artificial e os grupos não serem diversos o suficiente. E que isso é um problema ainda grande em todas as empresas. Como é que você faz para trazer mais gente para esse caldeirão? Eu quero colocar no seguinte sentido. Nós estamos aqui no Brasil, infelizmente, grande parte da nossa população não tem qualificação suficiente. Então, é difícil da gente ter membros de
toda a sociedade dentro da empresa. Como é que a gente consegue fazer esse trabalho? Desculpa pela pergunta, que eu sei que você está em outra região, mas eu imagino que você também deve ter problemas similares lá, de trazer todo mundo para dentro da empresa para dar a sua opinião e para contribuir. Perfeito. Inclusive, os meus estudos no MIT e em Harvard, eles focam Brasil e América Latina, então os dados que eu tenho, eles representam muito, muito a região. E vocês têm umas 5 horas para... Umas 4 horas e meia. Porque é um problema de muita complexidade, né? A raiz desse problema da diversidade, ele é uma raiz conhecida, então a gente está falando de uma sociedade, e aí falando especificamente da sociedade latino-americana, que é base desse meu estudo, a gente sabe que é uma sociedade que ela foi construída em cima de pilares sexistas, machistas, e são pilares muito fortes, e é muito difícil você desafiar esses pilares, porque quem está na posição de favorecimento desse modelo social não quer perder. Então, a gente sabe a raiz, é esse o problema. E como que a gente pode reverter esse quadro? E aí são estratégias de curto, de médio e de longo prazo, que tanto as empresas quanto a iniciativa pública precisam implementar para que a gente consiga agregar mais diversidade nas companhias. Há de se ter planejamento, estratégia, porque a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente resolve um problema de imediato. Por exemplo, temos as empresas americanas, vou pegar um dado para não tocar no mercado que eu já não estou mais, que é o brasileiro. As empresas americanas de tecnologia, hoje, elas têm entre 20% a 30% de participação feminina, e esse número tem caído. Inclusive, tem um dado que as mulheres que entram no setor de tecnologia nos Estados Unidos, 32% delas abandonam no primeiro ano. E não é uma questão intelectual, é uma questão de hostilidade do ambiente. Então, um fator imediato é como que eu transformo o ambiente menos hostil para as mulheres e como eu recruto mulheres, né? Como que eu diminuo o meu viés inconsciente do entrevistador, porque a gente tem isso, a gente acha que a mulher ela não está apta para trabalhar com tecnologia, e quando eu estou entrevistando uma mulher, sem perceber, de repente eu já acho que ela não é apta. Você levanta a barra naturalmente, é isso? Exatamente, é treinamento, é insistência do RH, são treinamentos constantes e metodologias que te evitem, de repente, lidar com o gênero do teu candidato até um determinado ponto da conversa. Então, você pode ter ferramentas para avançar no processo, seja só videochamada ou seleções online, para que você trate da questão do gênero somente quando ela for inevitável, numa conversa pessoal, por exemplo. Não tinha pensado nisso, assim, quanto é complexo você recrutar e aprovar aquela pessoa, né? Uma mulher, no caso, que sabe que ela vai enfrentar tantos problemas, muitas vezes ambientes hostis mesmo, que você não tem controle, para que ela sobreviva a isso, né? Exato. Que ela supere isso. E tem um ponto até anterior, assim, por isso que eu perguntei se vocês tinham 5 horas. Quando uma mulher vai se aplicar para uma vaga e ela lê os pré-requisitos, ela precisa ter todos os pré-requisitos para aplicar. Ela não se sente segura se estiver faltando algum. O homem não. O homem, se estiver faltando meia dúzia, ele aplica, ele está autoconfiante. 500, ele tem 3, ele acha exato, que tá ótimo. Não, eu sou bom, exato. Exato. E aí, qual que é a responsabilidade? E aí eu volto para o ambiente acadêmico, da academia, da escola, da formação desses profissionais. O que a gente fez com essa mulher que ela não se sente confiante para aplicar para uma vaga? Né? Olha o erro que a gente cometeu com ela, né? E se a gente... isso que eu estou tratando friamente de gêneros, né? Sim. Mas se a gente começar a tirar recortes, tirar camadas, o que a gente fez com a mulher negra, com a mulher periférica, com a mulher trans, e aí a gente vai interferindo muito, né? Nesse processo de coragem que essa mulher vai ter para aplicar. Então, a gente precisa que a mulher tenha coragem de aplicar para uma vaga, que ela seja recrutada e supere as barreiras do viés inconsciente. E quando ela entra, esse ambiente tem que ser acolhedor e tem que oferecer condições para que ela cresça, né? Que ela não seja tolhida por uma questão de gênero. Então, isso é só no curto prazo. E se a gente olhar para o médio e longo prazo, aí a gente fala de políticas públicas e educacionais para que a gente forme as crianças desde cedo, dando igual condição de encarreiramento, seja para uma área de exatas, de humanas, de biológicas. Essa mulher na faculdade, ela também não pode ter uma desistência, por exemplo, como nos Estados Unidos, tão alta no primeiro ano de formação, porque ela não se sente segura. Então, é um trabalho de muitos anos de construção. Uma jornada, né?
E é por isso que eu me debruço muito, especialmente no ambiente acadêmico, nessas questões, que é onde a gente para e discute e tem possibilidade de aplicar metodologias de pesquisa com inúmeras empresas para, né, entender quais seriam as melhores abordagens e solução para um problema que é gigante, né? Esse número que você fala realmente é bastante expressivo, Nossa, né? Mais de 30% aí, quer dizer, é um número... Isso só nos Estados Unidos, né? Que é um país que a gente não espera que vá sofrer esse tipo de problema, porque... Imagino que para outras regiões a gente tem um problema até antes desse, que a gente não tem o número, né? A gente não consegue nem quantificar quanto de problema nós temos, né? Pelo menos a cultura americana, ela mede tudo, muito da pesquisa, né? exato. Por isso que alguns dados, nessa pesquisa minha com o MIT, eu pesquisei exatamente o mercado americano, ao invés do brasileiro, pela dificuldade da coleta de dados. Tem uma organização aqui, acho que vocês conhecem, que é a Programaria, que faz um trabalho excelente de levantamento de dados. Eu gosto muito das referências que elas trazem, acho que tem muito conteúdo relevante aqui. A gente está cada vez mais tendo mais informação a respeito do mercado brasileiro, porque tem um pouco do temor, né? Se eu exponho a minha limitação, as pessoas não vão curtir, a minha empresa poderia estar melhor, mas a verdade é que se você não mensura, você não sabe nem o tamanho do teu problema, né? E nem o caminho para resolver. E até para trazer mais um dado do tamanho desse gap, agora falando de Brasil, a ONG Mulheres aqui do Brasil, em 2021, ela fez um levantamento a respeito dos impactos do encarreiramento da igualdade de gênero para as mulheres brasileiras, e a gente teve um retrocesso muito grande durante a pandemia, e aí eu posso usar outras 3 horas para entrar nesse assunto do porquê, mas a verdade é que para recuperar e atingir a igualdade de gênero, a gente precisa de 100 anos. De pelo menos 100 anos, eu espero estar viva para ver, eu quero enxugar o quanto antes, então todo o meu esforço é para isso, porque pelos estudos da ONU Mulheres, são 100 anos para que a gente atinja a igualdade de gênero aqui no Brasil. Então, Tentando fazer algo um pouco mais positivo aqui e começando por você, né? Falando aí um pouquinho na tua carreira, até para que eventualmente isso possa servir de inspiração para as meninas agora que estão pensando em entrar em tecnologia ou buscando empresas de inovação para trabalhar. Fala um pouquinho como foi essa tua escolha e quais foram os teus primeiros passos nesse sentido de entrar para esse mundo. Eu sou um profissional de comunicação, então minha formação toda é em marketing, eu não sou nativa da área de tecnologia, então eu sou uma relações públicas com especialização em marketing. Durante toda a minha carreira eu trabalhei com comunicação, com processos de comunicação, ou focado em vendas, e hoje é muito mais focado em formação e educação de profissionais. Então essa é a minha essência, a comunicação. Iniciei minha trajetória trabalhando no mercado financeiro, mas em um determinado momento eu me cansei um pouco. Eu falei, puxa, eu era muito nova, eu comecei nova num banco, trabalhando com rotina de agência, enquanto ainda estava na faculdade. Depois eu fui para a área interna de comunicação e ouvidoria. E, de repente, eu era muito nova, mas com muito tempo de casa. Eu falei, poxa, eu não aprendi nada ainda, né? E aquela ansiedade do jovem, eu acho que é uma coisa boa, aquela ansiedade, o que eu vou ser quando crescer, né? E eu achava que eu precisava, enfim, me lançar mais. E numa dessas que eu comecei a buscar outros caminhos e outras empresas. E a área de tecnologia, isso tem 12, 13 anos, ela já era muito promissora, ela ainda é e vai ser promissora por muito tempo. E foi um dos caminhos que eu comecei a focar. E durante esse pedaço, assim, já falando agora, você já um profissional do mundo da tecnologia, vamos dizer assim, você sentiu que teve algum ponto de inflexão teu ali, falando assim, pô, é realmente isso que eu quero, é o que eu gosto, você tinha um desafio ali naquele momento que você conseguiu superar, existiu algum momento ou foi um caminho natural realmente? Eu acho que foi um caminho natural, assim, houveram pontos de inflexão, mas eu acho que aconteceriam em qualquer tipo de encarreiramento. A adaptação ela não é fácil, porque o volume de informação das empresas de tecnologia, e aí até a data de hoje, eu já passei por 4 empresas, então nessas 4 empresas que eu já passei, todas de tecnologia, elas têm seus desafios, uma complexidade tremenda, e exige muita dedicação para entendimento, especialmente para alguém que não é nativo de tecnologia, que é o meu caso. Eu fui aprendendo, mas aconteceu com muita naturalidade, né? Então, essa trajetória
teve esse ponto de dedicação muito grande, de muita resiliência, muita paciência para aprender que, de repente, as coisas não acontecem, né, no nosso tempo, acontecem no tempo das coisas, do mundo, do universo, de Deus, o que quer que vocês acreditem. Existe um tempo que a gente não controla e é preciso ter muita paciência. E ainda dentro desse aspecto de diversidade, eu não posso deixar de tocar num ponto que, apesar de todos os meus esforços, existe um círculo de privilégios a qual eu cresci, né? E eu não posso ignorar isso. Eu sei que qualquer menina que tivesse crescido, por exemplo, na periferia, não conseguiria criar a trajetória que eu criei, né? Então, eu não posso dizer que foi tudo fruto do meu esforço, porque as portas, elas não se fecharam, por exemplo, quando eu ia para uma entrevista de emprego, em função, enfim, da minha cor, da minha origem, o que quer que seja. Então, acho importante ter esse entendimento para que a gente também corrija isso, né? De novo, falando o que a gente pode corrigir, né? Falando do viés inconsciente e tudo mais, que seja uma trajetória acessível para todas as outras mulheres. E falando dessa trajetória, sempre, né? A mulher tem, inevitavelmente, mais sensibilidade, né? É meio 360, né? A gente tem uma visão muito ampla de tudo. Teve alguém que te inspirou nessa trajetória? Ou, se não inspirou, alguém que te ajudou, que foi mentor seu? Ou ambos, enfim, né? Eu queria que você destacasse isso. Olha, eu tenho medo de ser injusta aqui, porque são tantas pessoas que ajudaram, assim, em diversos momentos da minha vida. Então, professores que foram muito inspiradores e professoras que me ajudaram demais. Eu tenho medo de começar a nomear aqui, faltar alguém que foi muito importante. Então, na época do banco, eu tive um superintendente incrível. Quando eu entrei no mercado de tecnologia também, eu tive a sorte de ter tido gerentes muito bons e que deixaram sempre o espaço aberto para que eu trouxesse as minhas inquietações e pudesse também falar de carreira, falar dos medos ou problemas que eventualmente aconteceram. Dentro de casa também, apoio de pai e mãe, especialmente quando a gente está começando e tem que lidar com frustrações que hoje são simples. Eu falo, imagina, chorei por aquilo. E é muito importante, eu não quero ser injusta com ninguém, mas até hoje eu tenho grupos de amigas que, felizmente, a tecnologia nos mantém juntas, em que a gente se ajuda, elas também são profissionais do mercado. Mas nem um guru de mercado, assim, meio pop? Ai, olha, eu me apeguei muito, talvez, em pessoas comuns, assim. Eu posso até citar, na época do banco, o meu superintendente, Francisco Calazans, uma pessoa incrível, conhecia tudo do direito do consumidor para banco, uma pessoa super humana, lidando num mercado bastante agressivo. Ele foi muito importante. Eu cito também Carla Cristóvão, que foi minha primeira gerente na área de tecnologia, e ela também foi de um encantamento tremendo. Eu acho que eu busco, na verdade, as pessoas reais. Bom, são incríveis pessoas do mercado de trabalho, não estou menosprezando. Mas, às vezes, o guru está muito distante da execução. E eu sempre busquei, como mentor, alguém que está próximo da execução. Alguém que eu pudesse chegar e contar o que eu faço e como eu faço e por que está dando errado ou está dando certo. Eu acho que sim. Porque com o tempo a gente se distancia, né? Especialmente conforme você vai, enfim, avançando na tua carreira, né? E a gente se distancia da execução, você pensa, as pessoas têm muita ansiedade de chegar na estratégia, e aí a gente fica muito longe da realidade, do que é uma conversa de bate-papo de um funcionário na hora do almoço, ou o que você passa quando você está visitando o cliente, se você não visita mais o cliente, está atrás de uma mesa. Então, meu mentor é sempre um par ou alguém que está, pelo menos, um cargo acima de mim, porque eu acho importante que a execução do meu trabalho não esteja longe, não esteja distante da realidade deles. Nossa, muito lindo. Você falou uma coisa ao longo das tuas respostas aqui que eu acho muito importante, que também foi a tua busca por qualificação, né? Você buscou, como dizem os americanos, né, a educação no sentido de estudar. E aí você, inclusive, já tomando isso como um gancho, você está desenvolvendo hoje um trabalho sobre liderança e gênero junto à Harvard Extension School. Isso eu acho por si só fantástico, você conseguir combinar o mundo acadêmico com o mundo corporativo. Nem sempre é fácil, né, todo mundo tem só 24 horas no dia, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente o que é isso, quer dizer,
Que trabalho é esse? O que é liderança e gênero? Como é que funciona essa brincadeira? Bom, são duas paixões. Eu trabalho desde 2006 com questões de diversidade. Comecei na faculdade falando em gurus. Eu cito minha colega Mariana Rodrigues de Carvalho. A gente fez o nosso primeiro trabalho junto falando de diversidade. Ainda quase não existia bibliografia a respeito. Num trabalho de conclusão de curso, tinha pouquíssima bibliografia aqui. Então, é uma paixão que eu carrego durante muitos anos e algo que eu realmente acredito, que é a importância da diversidade em qualquer ambiente, né? Seja corporativo, governamental, na escola. E o que tem a ver com liderança? Com inovação. Absolutamente tudo. Porque equipes mais diversas, elas são mais criativas e elas são mais lucrativas também. Então, eu gosto de reforçar para as empresas que se você não quer por convicção, que seja por lucro. Equipes mais diversas, elas podem gerar até 22% mais de lucro. Mas as empresas que não gostam de dinheiro também tudo bem, né? Quem gosta, tudo bem. Tá tudo certo. Então, eu entendo que a diversidade de gênero, ela é um grande combustível para a inovação. E a gente precisa exatamente... E aí entra esse trabalho mais pesado de entendimento das propostas para que você consiga recrutar mais mulheres, fazer com que o ambiente seja saudável e um trabalho também nas escolas para que os professores, enfim, eu já comentei, os professores tratem homens e mulheres em mesmas condições de igualdade. E esse trabalho é um estudo que eu realizo desde 2021. Ele começou durante a pandemia, exatamente quando eu li esse relatório da ONU Mulheres. Eu falei, 100 anos é muito tempo, eu quero estar viva para ver. E aí, desde então, eu continuo alimentando os artigos e as pesquisas para a gente entender o impacto, quanto a pandemia impactou essas mulheres e o que a gente pode fazer para diminuir essa diferença salarial, essa diferença de liderança, porque tem uma coisa que é muito importante, que às vezes as empresas até têm mulheres, aí você vê um monte de estagiária, você vê analista, meia dúzia de gerentes, uma ou outra diretora, chega na presidência, acabou. Né? No conselho, por exemplo, não tem. Então, é importante que a gente esteja distribuída em todos os cargos hierárquicos. E mais do que isso, eu não quero andar pelos corredores das empresas, seja ela qual for, e encontrar mulheres que só se pareçam comigo. Porque tem coisa errada também. Né? E eles se pareçam em todos os aspectos, tanto físico quanto intelectuais. A gente precisa ter formações e base diferente, porque é isso que vai trazer o crescimento. Né? Completamente. Você acredita que a agenda, as empresas se voltando para a agenda ESG, pode contribuir para acelerar esse processo e diminuir esses 100 anos aí? Claro, não, eu estudo e produzo para isso, para que a gente consiga enxugar. A base vem forte, então parte do meu trabalho é também entender como as jovens estão atuando. Então a gente tem uma base muito forte, eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos a aceleração vai vir especialmente pelas adolescentes e pelos adolescentes de agora, porque eles têm uma consciência que eu precisei de 30 anos da minha vida para criar, sabe? E aí eu converso com meninas de 12, 13, 15 anos, eu falo, gente, eu precisei de 30 anos, né? Claro, reverenciando todo mundo que veio antes, é assim que elas têm esse volume de informação, mas a gente precisa diminuir esse impacto de 100 anos para atingir a igualdade, sem sombra de dúvidas. Por favor, eu também quero assistir. Ai, não, vamos todas. E agora você nessa região que você trabalha, né? Você trabalha dentro de Europa, você tem África, você tem Oriente Médio, e a gente está falando de mulheres, mas existem recortes adicionais, né? Então a gente está falando de diferentes etnias, diferentes religiões. Como é que é lidar com isso no dia a dia, né? Então você tem, sei lá, de repente uma mulher católica de uma sociedade talvez um pouco mais alta, uma mulher muçulmana, no caso do Oriente Médio, ou na África, naturalmente a gente pensa em classes sociais um pouco mais baixas. Como é que você trabalha hoje para que todo mundo se sinta igual nessa entrada na empresa? É um trabalho que exige muita cautela, especialmente quando eu cheguei, porque eu não sabia absolutamente nada, né? O que a gente sabe é a generalização da imprensa, dos meios de comunicação, e eu não poderia aferir absolutamente nada com base nisso. Então, minha primeira medida é não fazer absolutamente nada. É absorver, é entender o que eu preciso aprender. É melhor tomar um pouco mais de tempo de planejamento, de estudo para entender
entender como é que funciona. Eu comecei a navegar com um pouco mais de conforto, eu acho que depois de uns 6 meses, e tentando ficar quieta mesmo, porque se a gente não vai contribuir para a discussão, eu acho que o silêncio é o que a gente pode fazer de melhor. E escutar muito. E para o meu processo de aprendizado, as equipes que estão locadas nessas regiões, né, eu fico baseada em Madrid, elas são de extrema importância, porque é quem vai me contar, né? Por exemplo, olha, em Israel, domingo é dia útil. Poxa, eu não saberia. Só que sábado também não é. E são coisas que a gente não se atenta. A questão da religião, são religiões que aqui a gente tem uma representatividade menor, né? Então, para quem já teve a chance, está escutando agora, já teve a chance de ir, por exemplo, em eventos no Oriente Médio, de eventos de mercado, ou ir num shopping, as instalações têm uma sala de oração, que é uma coisa que aqui para a gente não tem. Então, quando eu vou organizar um evento, a gente tem que pensar nisso. Olha, eu preciso entender que determinado grupo vai precisar orar, e são essas as condições, eu tenho que oferecer isso, porque... Empatia, né? É empatia e a rotina deles, não é a minha, mas é a rotina de determinadas religiões que têm que ser respeitadas, porque quem está no lugar, quem é a novata sou eu, e é muito importante entender isso, e as equipes locais, elas são extremamente necessárias para contar. A abordagem é essa, é desse jeito, pode fazer isso, não pode. Quando eu estou insegura, eu peço 3, 4, 5, 10 revisões de projetos, se forem necessárias, para assegurar que eu vou respeitar as pessoas, né? Nossa. Porque eu acho que é o mínimo. A gente não pode assumir que o nosso estilo de vida é o correto, e ele tem sido aprendizado tremendo. Quer dizer, a tua grande preocupação aí, se eu estou entendendo bem, é com que essas pessoas se sintam seguras, se as pessoas se sintam bem aonde você está trazendo elas. Quer dizer, você está levando elas para algum lugar, você quer que elas estejam confortáveis. Pertencentes, né? Seja a palavra. Eu acho, assim, do local, se sente acolhida, né? Respeitada, né? Um monte de adjetivos. Exato, e não só isso, e que elas não sejam, na verdade, que elas sejam benquistas e não o oposto. Quantas vezes a gente não vê na mídia uma pessoa com deficiência vai num show e não tem lugar para ela ficar e assistir. Ou o lugar determinado para ela assistir é um lugar mais baixo e ela não consegue ver. Gente, isso é o básico, né? Como que a pessoa não pode ver o show tendo pago como qualquer um? Então, não só acolher, como não expulsar, fazer com que a experiência ela seja a mesma. A gente não pode achar que todo mundo tem o mesmo estilo, essa palavra, né? Experiência, né? A experiência tem que ser respeitada. Ele precisa da melhor experiência. Uma experiência que todos nós temos, né? De ir a um show, curtir todos os momentos. E isso não é visto só para o cliente, né? Bom, quantas vezes, quem é da área de tecnologia, eu vou dar até um exemplo oposto. Quem já foi em evento de mercado de tecnologia em grandes centros, normalmente nos eventos a fila do banheiro feminino ela é muito maior do que o masculino. Evento de tecnologia inverte. Poxa vida, por que não disponibiliza mais sanitário para os homens se vai ter mais? Há pouco tempo atrás, no Senado, não tinha banheiro feminino, porque não esperava que as mulheres ocupavam aquele espaço. O Senado brasileiro foi nos anos 2000 que foi instalado um banheiro feminino, porque não esperava. As mulheres, elas tinham, dentro da sala, né, de votação, as mulheres tinham que sair no banheiro da lanchonete, que ficavam do lado de fora. Ou seja, é uma mensagem clara de que mulher não é bem-vinda na tomada de decisão. Esse aqui não é o seu espaço, né? Exato. Não foi nem pensada. Não, por que eu vou colocar? Sendo que tem tão pouca, né? Então, é importante que a gente pense, e eu acho que tem um pouco de desafiar mesmo esses modelos, né? Como é um modelo machista, sexista. Vamos desafiar. E esses desafios, eu falo, obviamente, daqui do Brasil, mas lá na região que eu tô tem inúmeros. Nossa. E a gente precisa respeitar todos, né? E aí, uma mensagem assim, que você pudesse passar para essas novas gerações, né? Você, vamos dizer assim, como uma pessoa bem-sucedida nessa transição, hoje trabalhando em Madrid, tentando buscar aí um pouco do que você está falando sobre como se comporta essa geração mais nova versus uma geração como a minha, que se sentia muito, talvez o cara meio vira-lata ali, pô, eu vou para a Europa, os caras vão ser muito melhores do que eu. Que dica que você pode dar para essas pessoas? Se é que elas precisam de alguma dica, porque você está falando que elas já estão... Não, já estão prontas, vai. Tipo, vai, entra no ringue vai, toma vacina e vai. Então, vai. Eu acho que os jovens, eles estão muito, muito fortes e conscientes de que o mundo é muito grande. E eles estão mais corajosos, né? Mas, bom, se eu tiver que dar alguma dica, eu diria...
fala algum idioma da região, só que a gente já fala português, e Portugal, por exemplo, é um país que é extremamente digitalizado, é um país que tem bastante oportunidade dentro da área de tecnologia, por exemplo. Se você não fala, eu não falo outro idioma, não tem problema, eu tenho português. Se falar outros, melhor, eu acho que amplia o leque. E como dica, dá uma olhada em legislação. A Europa costuma ser pioneira em legislação para a tecnologia, então um grande exemplo é a Lei Geral de Proteção a Dados, que começou a ser gestada lá e foi implementada lá, e aí, de repente, todos os outros países adotaram, então eles são sempre muito pioneiros. O Programa de Ação, por exemplo, de implementação de 5G da Europa, ele inclui a verificação de legislação e regulamentação de alguns casos de uso. Então, isso tem tudo a ver. Quem está buscando uma carreira de TI, é importante checar o que tem de novo em aspecto de legislação, porque isso pode mudar um pouco a forma de trabalho, do meu ponto de vista, para melhor, né? Quanto mais regulamentação, mais seguro todo mundo fica nas relações, mas isso pode ser definitivo para o teu estilo de trabalho. Isso é um bom ponto. Aí, já tem 2 ganchos aqui totalmente diferentes, mas assim, falando um pouquinho do 5G, você falou um pouco do 5G e tal, e aí uma questão talvez um pouco mais técnica, que é como é que você vê essa questão do 5G chegando com muita força já na Europa, mas mesmo aqui no Brasil já tem um caminho que já chegou, e aí você tem, né, a AWS, trabalha com processamento de dados na nuvem. A gente espera que isso vai crescer muito com a chegada do 5G, quer dizer, você vai conseguir quantificar muita coisa. Como é que a empresa está preparada para essa explosão de dados que vai chegar? Imagino que a capacidade de nuvem vai ter que ser maior, né? Também as equipes vão ter que ser muito diversas para tratar informações diversas de vários pontos de vista. O que está passando na cabeça de vocês agora? Nossa, deixa eu só acrescentar uma Claro. perguntinha nesse sentido, de que, assim, a maior parte das pessoas pensa, tá na nuvem, o céu, sabe, é o limite, é isso mesmo? Ou não é bem assim? O limite é elástico, né? Depende do tanto que você precisa. Então, o limite vai depender muito de cada um. Ele tem escalabilidade, ele é elástico, ele tem provisionamento. Então, vai depender muito do caso de uso de cada um. E a gente falando do preparo, né, para 5G, eu até mencionei o projeto europeu, eu estou mais familiarizado com o projeto deles agora. Então, é um projeto de implementação da cobertura de 5G, que ele é muito interessante, que ele envolve não só a tecnologia em si, né? Então, como eu mencionei, tem regulamentação, tem incentivos para a indústria para que ela se digitalize, então tem incentivos para a empresa, tem incentivos para o que seria o MEI. Então, o governo espanhol, por exemplo, está dando incentivos de até 12 mil euros para a digitalização de MEI, de profissional liberal que queira digitalizar os seus serviços. Então, vem uma cadeia, vem um pacote de incentivos que permita com que o 5G seja algo real, porque não é só a telefonia, né? É telefonia, processamento de dados, é melhoria, enfim, é o sonho das cidades inteligentes, diagnósticos médicos. Então, abre um mundo de possibilidade, mas a tecnologia tem que ser acessível também, né? E aí eu vejo a importância desse projeto, quem tiver interesse em entender um pouquinho mais, porque ele é muito abrangente e traz um pacote de iniciativas para viabilizar a adoção do 5G, especialmente na Europa. Tem um site, eu acho que é a fonte de informação principal, que ele chama Observatório 5G Europa. Se digitar no buscador em português, vai encontrar o site, ele vai estar em inglês, e ele traz todos os passos para a adoção do 5G e para que ela seja uma realidade. Porque se popularize, né? Completamente. Precisa se popularizar para a gente... Vai ter um volume, vai ter uma explosão de tráfego e vai ter uma explosão também de processamento desses dados. Eu acho que é o que me deixa mais entusiasmada é como que a gente vai lidar com esse processamento todo. E novas aplicações, de dados, né? Vai acontecer tanta coisa, né? A gente, eu não tenho nem dimensão, assim, tem assim, você fica projetando, porque as aplicações, telemedicina, né, aquela coisa de você, o país continental que somos, né, o Brasil, e que lá, norte, nordeste, todos os médicos querem ficar por aqui, né, pela região sudeste e tal, e vai promover assim que os paramédicos, com orientação de um médico aqui, possam realizar cirurgias, por exemplo. Enfim, é um mundo de coisa que
Meu Deus, eu quero ver isso, Eu posso, Tomara. pessoalmente, aventar. Eu não gosto de fazer muitos palpites, porque às vezes tem coisa que não se concretiza, mas eu aguardo com uma certa ansiedade. Eu acho que os avanços, da medicina, sem dúvida, é algo que, como indivíduo, eu acho que é interessante. A velocidade em diagnóstico, a possibilidade de medicamento ser feito customizado para aquilo que você precisa, enfim. Mas uma coisa que, como acadêmica, eu já tenho feito, e é uma preocupação do mundo acadêmico, e eu acho que vai aumentar muito. A gente precisa aumentar a segurança do tráfego de informações, e, especialmente em relação a fake news, por exemplo, porque vai aumentar muito o volume, vai aumentar muito o processamento, só que no fim da linha nós temos o usuário final. E como que a gente vai processar a informação que está chegando para a gente e não cair em cilada? Então, hoje eu oriento desafiante, alguns grupos de estudo do ponto de vista e aí como comunicadora, né, de checagem, mas ao mesmo tempo o 5G vai trazer a possibilidade de checagem muito ágil dessas notícias. Isso vai ser importante. Aspecto de democratização também é uma coisa que eu me preocupo muito, academicamente falando, como que a gente dá o acesso, porque não adianta ser elitizado, não adianta a gente disponibilizar somente para uma parcela da população, porque a gente vai continuar excluindo e criando silos e colocando... Segmentando, né? Segregando também, né? E colocando mais camadas, né? Em problemas que a gente já tem de diversidade, enfim, a gente coloca mais uma camada e dificulta ainda mais o acesso. Então, a democratização da tecnologia é um ponto bastante importante também, que são talvez mais desejos do que previsões que eu tenho com 5G, mas existem inúmeros estudos em andamento a respeito disso e, enfim, projetos também dentro das academias para que a gente assegure a segurança da informação e também a democratização do acesso. E você vê algum possível embate aí do capital humano versus inteligência artificial, assim, um mundo meio obscuro? Num primeiro momento, arrisco a dizer que não, mas o que eu vejo é que a inteligência artificial ela vai mudar o perfil dos trabalhos. Eu não acho que ela vai tomar o trabalho de ninguém, mas vai ter uma mudada de perfil. A gente vai precisar de mão de obra diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente vai precisar de capacidades diferentes, habilidades diferentes, e a gente vai ter que desenvolver profissionais com qualificações que hoje não... Nem a gente precisa... Né? Exato. Então, enfim, inúmeras pesquisas mostram também que tem as próximas profissões, as mais rentáveis, ainda não existem, e elas vão surgir nos próximos 10 anos. A gente não sabe quais são, né? Então, vai mudar o perfil do profissional. E aí a gente precisa... Tá preparado para ajustar, né, até as próprias velas da nossa carreira, né? O que eu preciso fazer para permanecer, né, dentro do segmento, se é assim que eu quero, por exemplo. Mas eu acho que vai mudar um pouco do perfil do que a gente busca no profissional. Bom, Mirtina, agora é um bate-papo assim, bastante interessante, super rapidinho, tipo açúcar ou adoçante. Vamos lá. Então lá. Se você tivesse escolher uma outra profissão, qual seria? Provavelmente atriz ou diretor. Eu queria muito estar no meio das artes cênicas, eu acho. No meio ali da tempestade, na confusão do dia a dia, o que você fala assim, não, isso aqui é o que faz valer a pena eu brigar e ter buscado todo esse caminho diferente de todas as pessoas? O que é esse fato? Eu gosto sempre de lembrar para aquela menina dos seus 16, 17 anos que de fato contestava e desejava muitas coisas. Então aí quando eu tô cansada, eu olho para trás e falo, puxa, vai valer a pena por aqueles sonhos que eu tinha lá no passado. Porque em algum momento eu acreditei que lá do interior, em Presidente Prudente, seria possível construir uma trajetória, e foi. Então o que me dá forças é olhar para trás e falar assim, olha, eu tô fazendo valer a pena tudo que essa menina sonhou. Isso me enche de orgulho, assim, falar, poxa, eu vou fazer valer a pena aqueles sonhos lá. Mirtina, agora eu quero que você fale pra gente onde e com quem você gostaria de tomar um café. Ai, gente... eu adoraria sentar e tomar um chá com a Malala. Ela é uma grande mártir da educação e eu queria muito... Ela não precisava falar nada, eu acho que eu só queria olhar para ela. Nossa, até me arrepiei. E é uma mártir, para mim, adoraria, se ela aceitasse meu convite. Malala, inclusive, se estiver ouvindo a gente, por favor, responde meu WhatsApp. Toma um café comigo.
E aí você falou dessa comunicação, dessa sua carta para a Mirtna de 16, 15 anos. Qual seria a carta para a Mirtna, talvez um pouco mais velhinha, já aposentada? O que você não quer que essa Mirtna esqueça do que você vê hoje? Puxa, eu... Tentar falar sem me emocionar, porque eu queria muito, de verdade, porque trabalhar com diversidade de gênero, inclusão, é uma paixão, e eu queria muito estar viva ainda quando a gente conseguir enxugar esse período de 100 anos de igualdade, que a gente consiga olhar e falar, olha, a gente fez em 70, eu não vou estar viva, então tem que ser, talvez, em 50, eu aguento. Minha avó morreu com 100, eu tenho uma avózinha que morreu com 100 anos, então eu acho que eu tenho mais 60 anos pela frente. Se a gente conseguir enxugar, então, em 59, para eu virar e falar assim, olha, valeu, assim, porque tiveram muitos sacrifícios. Só assistir, né? Só falar olhar, assim, puxa vida, tem equiparação de gênero. As meninas de periferia, elas podem sonhar igual a menina do centro, das zonas ricas. A mulher trans, ela pode sonhar igual uma mulher cis, a mulher preta igual a branca. Quando a gente chegar nesse ponto, eu vou falar, puxa, tô pronta para morrer, vambora. Tomara que eu esteja lá, nós estejamos, né? Eu ia falar, então, pode ser um pouco menos de 50. Mas, por também, favor, Né? Vamos lutar por isso. Pode ser amanhã. Eu não me lembro de nenhuma avó minha que morreu com 100. Então. E pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Não, tomara seja, né? Enquanto a gente... E essa minha avózinha, por exemplo, ela viveu 100 anos e durante, 30 anos da vida dela, ela precisou de casamento para ter um futuro. Então, ela casou com 16 anos, aí o primeiro marido morreu, ela tinha 20 e pouco, o segundo morreu com 35. E falando de inspiração, talvez seja ela a minha inspiração, que aos 35 anos ela falou assim, o que é isso que eu preciso de um homem? Não que a gente não precise, mas eu acho que foi transgressora. Ela falou, não, eu não preciso... Né, que tá seja casada. Uma condição sine qua non, né? E viveu até os 100 anos e trabalhou fora numa época que era muito difícil para a mulher e lavava roupa para fora, enfim. Muitas histórias de muitas brasileiras, não é nada de novo dentro da história de tantas mulheres brasileiras batalhadoras. Mas esses próximos 100 anos que a gente tem pela frente não foram nada também nos últimos 300, 400 anos e muito mais que a gente tem de uma história. Então, por isso que quando a gente olha 100 anos parece muito, né? Mas é uma pontinha do iceberg de séculos, né? De um sistema que não favorece as mulheres, mas seguimos com mulheres muito fortes. A base vem forte também e a gente vai enxugar esse tempo. Certeza. Bom, com isso eu... gostaria de agradecer demais a tua presença. Foi um enorme prazer poder aprender com você um pouquinho sobre tudo isso que você trabalha, todas essas informações que você trouxe para a gente aqui, que realmente a gente tem essa possibilidade, né, para essas novas mulheres que estão escutando a gente, que elas possam ter escolhas, né, e não condições, como você falou, né? Que estar Perfeito. casado seja uma escolha, que não precisa fazer isso para chegar a algum lugar. E é com tristeza já, né, falando tchau para você, mas falando que é de profissionais como você que a gente realmente precisa para mover o mundo à frente. Muito obrigado, Mirtna, pela tua presença, de estar aqui com a gente. Eu agradeço também, Mirtna, foi excelente. E vamos lá, encurtar esse tempo, Vamos né? encurtar, Vamos lá, vamos vamos encurtar. Obrigada pelo convite, foi um grande prazer. Acho que deu para perceber todo o meu entusiasmo. Eu ainda tenho um pouco dessa força daquela Mirtna jovem, por isso que eu olho para ela, porque com o tempo, às vezes, a gente vai apanhando um pouco. E o trabalho de vocês é incrível também. Parabéns para a segunda temporada, que vai focar exatamente nisso. Então é transformador e vai diminuindo cada vez mais o nosso tempinho de equiparação. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Mirtna. Imagina. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com a Mirtna Kumov hoje. E se gostou, dá aquele like aí que ajuda a divulgar o canal. E fica ligado na gente nas redes sociais, Expresso Talks BR, e também nos próximos episódios que vão ir para aparecer. Abraço.